André Costa, que é empreendedor e influenciador libertário, atuante em criptomoedas e descentralização. Lidera a Uzi Telecom, que nos fornece hoje o espaço para a gravação do podcast, e a Forte Safe, além de liderar o podcast André Talks. Obrigado, André, pela participação. Minha honra estar com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, porque realmente são 3 pessoas, você, Diego, o Renato e o próprio Israel. Eu aqui como um cara que começou em Bitcoin há menos tempo que vocês, é uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema tão relevante. A honra é toda nossa. Obrigado a você que, aliás, fez um vídeo investindo em Cash 3. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. E meu nome é Diego Collin, head da estratégia Bitcoin da Melius, e tentarei induzir a conversa para o máximo aproveitamento de você que está nos assistindo. Não deixe de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal em que você estiver vendo para receber as atualizações, enviando-o para quem você achar que pode tirar algum valor dessa conversa. Então, dito isso, vamos à nossa conversa. 38, eu aludi na introdução aos juros negativos. Um fenômeno muito difundido por você como um dos motivos que o trouxeram ao Bitcoin. Por que você não nos explica o que são os juros negativos, afinal? E por que você enxergou no Bitcoin especificamente a solução? É um brocardo, é uma frase conhecida há milênios, que o início da busca pela verdade é chamar as coisas pelos seus próprios nomes, não é isso? Você tem que chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Se você não chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não tem conversa. Você está criando o seu próprio mundo que não é o mundo da realidade. Inflação não é IPCA. Inflação não é CPI, CPI que os americanos chamam, né? Sim. CP mentira, que nos últimos 30 anos mudou mais de 20 vezes, não é isso? Uma merda de um índice arbitrário aleatório, que inclusive, além de ser arbitrário aleatório, ele modifica-se dependendo do interesse político de aumentar ou diminuir o índice, às vezes retroativamente, não é isso? É o governo julgando em causa própria. Pois é. A medida objetiva de inflação é o aumento da base monetária. Nesse país, a quantidade de reais mais do que dobra a cada governo, né? Como nos Estados Unidos, geralmente dobra a cada 2 governos, né? Lá, Obama dobrou, mas em 8 anos, não é isso? Lá, o outro dobrou em 8 anos. Lá dobra cada que dobra em um governo, não é isso? No ano que sobe pouco a base monetária do Brasil, é 16%, 18%, você tem que botar a mão pro céu, não é isso? Sim. Em um país desse, se a base monetária... E nos Estados Unidos, pelo menos, a base monetária, além de aumentar num ritmo menor do que o daqui, tem crescimento econômico. O Brasil, em termos reais, está abaixo do que era em 2010. Absoluto e per capita. Tinha mais gente ou menos gente no Brasil em 2010? Muito menos gente, porque parou de nascer, mas vai demorar um tempo para nossa geração, que é mais numerosa, começar a morrer. Então, o Brasil caiu em termos absolutos em riqueza. O Brasil caiu mais ainda em termos proporcionais por cabeça em riqueza. E tem cada vez mais moeda e menos riqueza para ser dividida por cada um, né? Então, se você quisesse fazer uma conta mesmo de o que é uma remuneração justa em real, você não deveria apenas ver quanto é o aumento da base de uns 20% ao ano, dependendo do período que você analisar, pode ser de 15% até 22%, 24% ao ano, dependendo do período que você pegar, mas também corrigir pela quantidade de riqueza que está deixando de existir, não é isso? Existe alguma alternativa hoje que entregue acima de 20% líquido, descontado o prêmio de liquidez, descontado todos os riscos, custos de transação no Brasil? Não existe. É isso. O cara que hoje enterrou ouro em qualquer período que você pegar relevante, depois de 2008, que é quando começa o juro negativo mundial, ganhou de CDI e de Bolsa Brasileira, velho. Se a Bolsa Brasileira... Se chegar a Bolsa Brasileira aumentar... Quanto é que a Bolsa Brasileira precisa aumentar para recuperar o pico dela de 2010, 2011? Vale a pena investir onde não vale a pena ser honesto? A grande questão é essa. As pessoas que entendem, que são os marginalizados, que não vale a pena investir onde vale a pena ser vagabundo, eles resolvem mudar de sistema. E mudar de sistema significa não se expor financeiramente a essa merda, não financiar aborto, castração de criança e nem tribunal feminista, né? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é autocustódia. Mas vocês oferecem uma alternativa para as pessoas que não são capazes, não são seguras, ou não é conveniente para elas fazer autocustódia. Porque eu estava conversando aqui. Eu quero que o síndico do meu prédio me exponha o condomínio a Bitcoin. Tá merda o prédio. O elevador lá tá 6 meses parado que não tem dinheiro. Era melhor ter pego o caixa, botado de Bitcoin e agora tinha ter condição de consertar a porra do elevador, né? Só que eu não posso deixar o síndico do prédio comprar Bitcoin na Bybit, na Foxbit, que ele dá 2 cliques ali e saca o Bitcoin e desaparece, né?
Eu preciso que o cara compre em um lugar, que ele não consiga sacar o Bitcoin, que ele não tenha erro dele perder o negócio das chaves, e se alguém roubar, seja uma empresa aberta, que tem um monte de gente que vai ser pessoalmente responsabilizada criminal. Não é isso que vocês querem fazer aqui no Brasil? Israel tá se propondo a ser o Michael Saylor brasileiro, não é isso? Eu espero que vocês façam a estratégia do 21 tri, podia ser 21 mi, não é isso? Começar a aumentar, começar o primeiro ano com aumento de capital de 21 milhões, aumento de dívida, não é isso? Eu quero ver vocês fazerem isso. Eu quero ver vocês, por exemplo, começarem a emitir dívida a 0% do CDI e com opções. Vai ser um negócio ruim para quem comprar? Se o valor da empresa bombar, meu irmão, ele vai fazer 100 vezes se estivesse comprando um negócio de tesouro direto, não é isso? Bom, com certeza foi muito bom para a MicroStrategy e a gente vai falar disso. Então, juros negativos são a realidade na qual a maioria das pessoas e empresas estão, onde os ativos que elas possuem rendem menos do que a velocidade E a prova disso é o apetite de empresas centenárias, de seguradora de 200 anos, Prudential, a zorra toda, comprando o bonde de 0% da MicroStrategy. Por que uma empresa dessa compra um título zero? Ele sabe que vai ter perda real naquela porra ali, porque existe a alternativa de ganho, que são as opções, não é isso? Que o cara deve estar puto. É isso que eu queria ouvir a experiência de vocês lá. Se eu tivesse comprado o bonde, que inclusive o próprio Michael Saylor dizia que era a melhor compração, não é isso? Que era a melhor compração, era comprar o bonde da MicroStrategy. Pô, o cara tá sacaneando a galera, diluindo. Toda hora é mais ação, não é isso? E por que o cara tá imprimindo cada vez mais ação? Porque a dificuldade das pessoas é tão grande de fazer autocustódia, que é o que, porra, Alan Mami Alta, quem quiser, bote aí na internet, batismo Bitcoin Black Pill, tem curso aí de autocustódia, não é isso? Alan não vive disso, de autocustódia. O Alan vendeu pra mais de 30 mil pessoas esse negócio. Agora tem pessoas que não querem fazer curso, ele quer terceirizar isso. Agora ele não vai terceirizar isso pra corretora que ninguém vai preso, o cara some, né? Ele prefere terceirizar isso pra empresa de capital aberto, que vai ter um monte de gente presa se der merda, não é isso? Perfeito. Pois é. É uma boa forma de colocar. Então, independente, eu dominando a autocustódia, o dinheiro do meu condomínio, eu não quero que tenha de autocustódia. Você quer que o dinheiro do seu condomínio o síndico possa sacar embora? De forma nenhuma. É isso que eu tô dizendo. A fome, o fato do juro ser negativo, ele fica óbvio na hora que empresas seguradoras partem de qualquer maneira pra comprar bonde de Michael Saylor. Por que esse cara compra essa porra com zero de remuneração? Porque é zero de remuneração ou opções de ações, não é isso? E as opções de ação são opcionalidade, são a possibilidade de um multiplicador brutal de riqueza, não? Sim. Bom, eles têm oferecido uma espécie de ponte, o Michael Saylor, pelas suas ações, a Strategy, para o novo padrão Bitcoin. E o Israel recentemente se deu conta que vivia exatamente sob o regime de juros negativos. Sentado em cima do bloco de gelo, não é isso a conversa dele? Sentado em cima do bloco de gelo. E possuía uma tesouraria enorme e uma quantidade de capital que não rendia o suficiente para compensar o enfraquecimento do real ao longo do tempo. Não, mas os mongoloides comunistas dizem, não, é um país de rendeiros, os banqueiros estão mamando 15% ao ano em real, não é isso? Exato, mas mal sabem eles que, na verdade, mesmo mamando os 15% em real, você ainda perde para a velocidade da impressora de moedas. No máximo, você empata. O fato é que você não faz esse dinheiro trabalhar para você como você é ensinado a fazer. E recentemente, a Melius, há 2 meses atrás, alocou 10% do caixa que possuía à época, cerca de 25 milhões de reais, dos 250 milhões de reais que possuía, em Bitcoin, na compra de 44 Bitcoins, mais ou menos. E, na semana passada, anunciou a sua intenção de se tornar a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, que, para além de usar o Bitcoin como reserva de valor para o longo prazo, como mais pretende usar o Bitcoin na sua estratégia? E o que significa se tornar uma Bitcoin Treasury Company especificamente? Então, contextualize para nós, Israel, como chegamos até aqui no seu entendimento de 2024 para cá sobre o Bitcoin e quais seriam os próximos passos da companhia no que diz respeito ao Bitcoin. Legal. Em 2024, a companhia tinha acabado de passar por um turnaround, né? Vinha de alguns anos queimando caixa para crescer, e a gente voltou a empatar e começar a gerar lucro. E a gente olhou para o nosso caixa, na época a gente estava com quase 700 milhões no caixa, e a gente não tinha projetos muito claros ali para a gente investir que bateriam, por exemplo, a expansão da base monetária. Então eu fiquei estudando durante muitos meses o que fazer, e eu não encontrava assim essa solução, sabe? Eu estava com dificuldade de enxergar o óbvio.
E o que aconteceu foi que esses 700 milhões a gente acabou distribuindo boa parte desse dinheiro para os acionistas, porque praticamente desistimos do dinheiro, né? Pegamos uma parte Mas do através dinheiro. de dividendo ou recompra de ação? Foi uma redução de capital, uma Recompra de espécie ação. de dividendo. Foi uma espécie de dividendo. Então a gente mandou o dinheiro na conta dos acionistas mesmo, um pouco mais de 400 milhões. E resumo da ópera, a gente sobrou ali na metade de 2024 para frente com 240 mais ou menos milhões no caixa, que foi quando eu estava fazendo a transição de CEO para chairman, né, para presidente do conselho, e foi quando eu passei a ter mais tempo, cara, para olhar alguma coisa que não fosse o meu negócio. Porque você fica focado em tocar o negócio, você está preocupado com se o usuário está sendo bem atendido, se a loja está satisfeita com o serviço que você está Quem prestando. trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Basicamente você fica atolado e você fica aqui, né? Você não consegue ver o que está acontecendo do seu lado. Eu já tinha tido contato com o Bitcoin inúmeras vezes na minha vida. A primeira vez em 2013, com um funcionário nosso que veio falar do Bitcoin, até hoje é um grande Bitcoiner aí conhecido. Aliás, conhecido nem tanto, né? Mas... só que eu nunca dei a devida atenção e nunca entendi. Eu não entendi. Para mim era mais alguma coisa especulativa ali para ganhar um dinheirinho, né? E é até engraçado, de vez em quando eu converso com alguns empreendedores muito inteligentes, né? Eu falo assim, mas você tem que... Pô, eu queria que você lesse aqui o padrão Bitcoin, queria que você fizesse isso e assado. Não, mas eu entendo Bitcoin, pô, já vendi com lucro agora aí, ó, vendi com tantos de lucro o Bitcoin. Eu falei, então você não tá Coloquei entendendo. 40% no bolso, né? Você não tá entendendo o Bitcoin, meu amado. E foi quando eu comecei a entender, né? Então eu acabei me tornando um maximalista, primeiro do que o Mélios, e depois eu levei esse assunto para o conselho de administração, para o meu time, né, pro time de executivos. Foi um choque, né, inicialmente, como de se esperar, né? Mas ao mesmo tempo foi um choque, pô, eu tenho um time muito inteligente, que fez o dever de casa e foi estudar aquilo que eu também estava estudando, né? E foi aí que a gente decidiu dar esse primeiro passo, alocamos 10% do caixa em Bitcoin, chamamos uma assembleia para que os acionistas decidissem se a gente poderia ir além, né? Se a gente poderia comprar mais do que 10%, se a gente poderia pensar em instrumentos financeiros que vão ajudar a gente a comprar ainda mais. Então, os acionistas já demonstraram ali um interesse grande de fazer isso acontecer, né? A gente teve 60% dos acionistas votando de forma positiva, que foram todos os acionistas que acabaram votando de fato, né? Então foi quase 100%, né, de aprovação ali em primeira convocação. No entanto, como a gente não teve o quórum de 2/3 na primeira convocação, ficou marcada uma nova assembleia, uma segunda assembleia que acontece no dia 15, não sei se isso daqui vai sair antes ou depois. Dia 15 de maio. 15 de maio, onde a gente vota esse passo definitivo, né? Então, tô muito animado, muito feliz que a gente deu o primeiro passo e que agora a gente teve esse retorno legal dos acionistas. E desde que a gente colocou o Bitcoin na nossa tesouraria, foi como instalar um reator nuclear num negócio que estava adormecido, assim. A companhia ia bem, crescia, estava gerando caixa, 40 milhões de usuários com o nosso aplicativo. Sem dívida. Sem dívida. E a nossa ação valendo o caixa e às vezes menor do que o caixa da empresa. O Benjamin Graham, né? Comprar $1 por 10 centavos. Não era comprar $1 por 90, 80 centavos. Era quase que isso mesmo. E o negócio morto. E o nosso volume de negociação muito baixo, né, na Bolsa. Então o nosso negócio ele ficou conhecido como... como falaram desse termo lá fora recentemente, né? Como uma companhia zumbi, né? A empresa existe, mas tá lá meio que morta e viva na bolsa, ninguém Se tá você dando... continuasse recomprando ação ou desfazendo caixa, ia diminuir o porte, até que não ia justificar, mas tá com o capital aberto, né? É porque quando Isso. você recompra o seu próprio caixa, você tá mais... Matando a empresa aos poucos. Quando você recompra a sua própria ação, você nada mais tá do que se expondo aos riscos ainda mais daquele seu ativo. Você tá reduzindo a gordura. Você Não tem reserva, você né? tá comprando uma ação que tem você entra no formulário de referência da companhia, tem 300 riscos envolvidos, certo? A gente queria algo para guardar valor ao longo do tempo e não aumentar o nosso risco na companhia, porque a companhia já tá ali... A já atividade tá tocando. fim já tá... Isso. Não, inclusive, a exposição a Bitcoin deve atrair novos tipos, inclusive, de clientes que
tem simpatia. Quando você abre uma Isso pizzaria, acontece. qualquer negócio do mundo, aceita o Bitcoin. Você vai aparecer clientes que nunca viu ali, que só vão ali porque aceita Bitcoin, não é isso? Exatamente. Sem dúvida. Na hora, é uma tendência, né? Se a empresa é um treasury de Bitcoin, como o próprio Sailor, já tem você entra no site da MicroStrategy, você clica ali, tem Bitcoin Academy, não é isso? Com o tempo, a tendência é uma empresa que tem um treasury de Bitcoin, deu certo a negócio, vai ter bonde com opção, que é outra maneira de se expor Bitcoin. Você passa a ter um público de Bitcoin e começa a ter demanda de produtos de Bitcoin, não é isso? Que você tenha como o PicPay hoje em dia, todo mundo, o cara se expõe a Bitcoin. Eventualmente, abre, inclusive, espaço. Abre uma série de opcionalidades, né? É por isso que eu tô tão animado. E, cara, desde que a gente colocou o Bitcoin lá na tesouraria, a ação se valorizou, acho que 170%, 150%. E o volume, que é o principal, né? Que é o que eu falo onde que a gente teve um sopro de vida novo, né? A gente saiu ali de 1,5 milhão, 2 milhões de negociação por dia para fazer uma média agora nos últimos dias de 50 milhões. Existe liquidez de opção de vocês? Zero, né? A gente tem liquidez no mercado de opções. Nosso mercado de opções ele é até bem estruturado, mas já teve muito mais, né? Em 2021, quando o nosso Vai voltar volume... a ter, deve voltar a ter, né? Amém, nós estamos trabalhando para isso aí. A ideia, pô, é deixar o negócio cada vez melhor. Não. Mas se vocês têm alguma estratégia igual a Sailor, como é 42, 42, 21, 21? Vocês querem ter um negócio desse aí? Já não. A gente ainda não tem, porque a gente não tem um aval formal dos acionistas. Estão estudando ainda, né? Está devagar. Quando a gente tiver assim, a gente sabe o que a gente quer fazer internamente, né? Mas ainda não é público para o mercado. A partir do momento que a gente consegue, de fato, aprovar isso em segunda convocação na Assembleia, aí a gente pretende divulgar um O que plano. vocês acharam? O que teve de novidade nesse evento lá de mil dólares? Como é o nome do lugar que vocês foram lá? Conte aí, o que teve de bombão, coisa que vocês... Vou deixar contigo aí, nossa. Vocês viram assim que... Porque não tinha uma empresa só. Tinha 10 caras de 10 empresas de um montão, não é isso ou não? Ok? Eu vou falar só uma coisa e passar para você. O evento tinha 2 trilhas. Uma trilha que era do software, né, do negócio da MicroStrategy, da Strategy, e uma trilha que era a trilha do Bitcoin para corporações. Qual que você acha que estava mais cheia? Bitcoin para corporações, né? A MicroStrategy patrocina aqui no Brasil até feira de coisa militar. Na hora que eu cheguei lá, eu fui lá rapaz, os caras vendem para militares, para governos, é um negócio totalmente estabelecido, né? Eu colocaria ainda o terceiro braço do Israel, porque tinha o braço do BI, tinha o braço do Bitcoin, e tinha um terceiro braço um pouco menor, que era de investidores da MicroStrategy, pessoa física, Verdade. que fizeram um evento dentro do evento para reunir os maiores entusiastas da tese, porque a Strategy ela tem 840 mil... Não, o Henrique que vocês mandaram foto com ele tá em todos os grupos, o cara é um ativista, é um investidor ativista do negócio. Um grande abraço pro Henrique que encontramos lá em Orlando. E esse evento... Inclusive eu entrei para comprar MicroStrategy também por conta do Henrique. E depois eu vim comprar a Melius também pela estratégia já que eu já tinha na MicroStrategy. E eu disse, olha, não vou perder esse bonde começando a andar agora, né? Então, foi uma das estratégias, né? Que legal, muito obrigado. Inclusive, ele vai conhecer o Guilherme esse fim de semana, agora no evento lá de Lisboa, eles que vai. Já essa galera faz viagem internacional para ir para esse meetup workshop. O Guilherme Bandeira, nosso conselheiro. Como é que chama? O Henrique já tá em contato com o cara, diz, não, rapaz, eu vou aí só para conhecer você, apertar sua mão, conhecer a galera da área aí, no campo pequeno, não sei o que, não é isso? Que legal. A tese nas finanças, não importa você ter a tese verdadeira. Mais importante do que você ter a tese verdadeira é você ter o correto timing, não é isso? Exato. Se você tiver errado 90% das vezes, mas quando você tá errado você perde 1%, quando você tá certo você ganha 12%, você ganha dinheiro, não é isso? O problema é que se você tiver certo 99% das vezes e quando você tá errado você perde tudo, você vai ser eliminado uma hora, não é isso? Isso mesmo. Não. O timing e a gestão de risco é sempre mais importante do que se você tem razão. Para sobrevivência, tanto no meio ambiente, de qualquer tipo de ameaça, quanto no mercado, a gestão de risco e a umidade é mais importante do que o percentual de vezes que você tá certo, não é isso ou não? Hein? Sim.